A questão número 12, ela é cheia de desenho de caixas, ó. Caixa, caixa. Aqui várias caixas empilhadas, aqui essa outra caixa aqui. 4 caixas no enunciado, hein? Então, historinha. Uma empresa encomendou a uma fábrica um tipo de embalagem que acondicionasse 2 tipos de caixas. Essas caixas podem ser observadas na figura 1 ao lado. Figura 1. São essas caixas aqui. Caixa do tipo 1 e caixa do tipo 2. Olha só, parece que elas são iguaizinhas, né? Olha as medidas. 20 por 10 por 10. Aqui também, 20 por 10 por 10. É só que essa aqui, ela fica deitada, essa aqui fica em pé. Ele explica isso. Ó. Essas caixas, por conterem frascos de líquidos, deverão ser armazenadas na embalagem encomendada na posição e que são mostradas na figura 1. Tem que ficar assim, senão o vidro lá dentro pode entornar, né? Quer dizer, os vidros que tem lá dentro. As caixas serão guardadas na embalagem em camadas intercaladas de forma parecida com a que se vê na figura 2. Figura 2, cadê? É isso aqui. Essa figura 2 está mostrando que essas caixas tipo 1 e tipo 2 tem que ser armazenadas desse jeito. Você vai ter aqui camada 1 e camada 2. Quer dizer, uma camada daquela caixa que fica deitada e uma camada daquela caixa que fica em pé. E aqui as dimensões, né? 2 caixas por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 por 6. E aqui são 2 por 3. Então, são caixas chamadas de tipo 1 e tipo 2, né? Tipo 1 é a que fica deitada. Tipo 2 é a que fica em pé. Então, essa aqui é uma caixa tipo 1 e essa aqui é uma caixa tipo 2. E a gente tem as medidas, né? 10 por 10 por 20. Quer dizer, essas medidas aqui, eu vou marcar em azul. As medidas que estão em azul aqui representam 10 centímetros. E as medidas que estão, eu vou colocar em verde, as medidas que estão em verde, essa aqui, por exemplo, e claro, todas as outras que são desse tamanho, elas são 20 centímetros. Então, olha só, dá pra gente saber a medida disso tudo aqui, né? Aqui você tem 10 mais 20, 30 centímetros de altura aqui. Aqui você tem 10 mais 10, são 20. E aqui você tem 20 mais 20 mais 20, 60. Tá. Só que essas caixas não ficam sozinhas desse jeito. Elas têm que ser colocadas numa caixona que englobe tudo isso. É justamente o que ele está falando aqui, ó. Primeiro, são colocadas somente caixas tipo 1, formando a primeira camada. Ah, ele está explicando como é que se forma isso. Coloca apenas caixas tipo 1, formando essa primeira camada. Quantas caixas tem aqui, hein? Você não está vendo todas as caixas, só está vendo as da frente, mas dá para saber que são 3 caixas nesse sentido e 2 nesse sentido. Essa camada aqui, ela tem 6 caixas. Então, eu vou desenhar isso aqui, 6 caixas. Então, essa primeira camada é formada por 6 caixas tipo 1. Aqui tipo 1 e aqui tipo 2. Então, aqui são 6 caixas. E aqui em cima são as caixas do tipo 2, que tem 12 caixas. Ó. Em seguida, são colocadas somente caixas do tipo 2, formando a segunda camada. Essas aqui. Então, quantas caixas tem aqui? Nessa segunda camada. Aqui. 6 vezes 2. São 12 caixas aqui. 6 caixas tipo 1, 12 caixas tipo 2. As próximas camadas continuam intercalando primeiro as caixas do tipo 1, seguidas de caixas do tipo 2. Quer dizer, ele repete isso aqui, colocou tipo 1, tipo 2, aí coloca mais, tipo 1, tipo 2. Vai empilhando assim. Após vários estudos, a fábrica concluiu que a embalagem ideal seria uma caixa na forma de paralelepípedo e que suas dimensões seriam as mostradas na figura 3, assim. Então, olha só, observe, essa caixa aqui é bem maior do que essa, né? É só a gente olhar as medidas. Satisfeitas todas as condições apresentadas, podemos concluir que o número máximo de caixas
tipo 1 e 2, que cabem na embalagem, aqui, quantas caixas cabem aqui? Ele quer saber o total, tipos 1 e 2. Tem que calcular e somar tudo, ó. Ele deu o total aqui, tá vendo? Então, esse grupo aqui tem quantas caixas? 6 mais 12. Esse grupo aqui tem 18 caixas. Quantos grupos desses cabem aqui dentro? Dá para você saber, né? Olha as medidas que ele deu, ó, 0,9, 0,6 e aqui 1,2 metros. Aqui ele deu em centímetros. Então vamos fazer o seguinte, eu vou marcar essas medidas aqui nesse desenho. Aqui nesse sentido, nós temos o quê? Temos 3 comprimentos de caixas tipo 1. Quanto que é esse comprimento aqui? Ele deu isso. Ó, 20 centímetros é o comprimento maior, assim e assim, tá vendo? E 10 centímetros é o menor. É a medida menor, 10 centímetros aqui e aqui também. Então aqui a gente tem 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. 10 centímetros 6 vezes. Ou então você pode ver por aqui, 20 mais 20 mais 20. São 20 centímetros 3 vezes. Isso dá 60 centímetros. Então, nesse sentido, nós temos uma dimensão de 60 centímetros, que é a mesma coisa que quanto em metros? 0,6 metros. Nesse sentido aqui, o que a gente tem? São duas medidas de 10 centímetros. Então, nesse sentido, nós temos 20 centímetros, que é a mesma coisa que 0,2 metros. E nesse sentido, a gente tem 10 centímetros mais 20 centímetros. Essa altura aqui é 30 centímetros. 30 centímetros, vou marcar aqui, 30 centímetros, que é a mesma coisa que 0,3 metros. Então, essas são as medidas desse grupo. Quantos grupos desse cabem aqui dentro? É só você ver quantas vezes essas medidas são maiores do que essas medidas. Observe o seguinte, essa medida 1,2 é o dobro dessa medida. Então, essa extensão, ela cabe aqui 2 vezes. Duas vezes 60 centímetros dá 1,20 m. Aqui, ó, a altura é 0,9 metros, 90 centímetros. E essa altura aqui desse grupo menor é 30 centímetros. Então, essa medida aqui é quantas vezes maior que essa? É o triplo. Isso significa que você pode empilhar 3 dessas aqui dentro. Então, vamos marcar aqui 1, 2, 3. Então, 3 nesse sentido. Finalmente, essa outra aqui, ó, 0,6 metros. Quanto que é essa aqui? 20 centímetros, que é 0,2. Então, essa medida aqui é 60 centímetros. É quantas vezes maior? É o triplo. 60 centímetros é o triplo de 20 centímetros. Então, você consegue colocar aqui, nesse sentido, 3 medidas dessa. Então, quantos grupos de caixas desse você consegue colocar aqui dentro? É só multiplicar. Você tem aqui 2 grupos e aqui 3 grupos, nesse sentido. E na altura você tem também 3 grupos. 2 vezes 3 vezes 3, isso dá 18. Ou seja, você consegue colocar aqui dentro 18 grupos desse. É claro, esse desenho aqui está fora de escala, né? Essa caixa aqui, na verdade, é bem maior do que essa. Se você fosse desenhar esses grupos aqui, eles iam ficar assim, bem menorzinhos. Alguma coisa assim, ó. Quer dizer, cada parte dessa aqui é um grupo desse. Ele quer saber o número total de caixas tipo 1 e 2. No total, somando. Então, qual é a conta que a gente vai fazer? Aqui, nesse grupo, nós temos 6 mais 12, que são 18 caixas. Tipo 1 e 2. E aqui nós temos 18 grupos desse. Então, o número total de caixas é 18 vezes 18. Quanto é que dá isso? 18 vezes 18? 18 vezes 18. Isso dá
324. Ou seja, você consegue aqui nessa embalagem grandona colocar um total de 324 caixas, tipos 1 e 2 juntas. Então, 324, olha aqui. Resposta correta, letra A de alfa.